A beleza de Diana era do tipo que silenciava salões. Alta, elegante, sempre impecável, com uma presença magnética que atraía olhares e dominava espaços. Ela era o tipo de mulher que parecia ter tudo: dinheiro, status, influência e, principalmente, o homem mais desejado da cidade ao seu lado, Dante Delamare. Bilionário excêntrico, dono de uma cadeia global de tecnologia e biotecnologia de luxo, ele era muito mais que um rosto bonito e um corpo esculpido como uma estátua viva. Dante era o arquétipo do poder masculino: alto, absurdamente forte, peitoral largo, braços torneados como colunas romanas, barba sempre bem cuidada e olhos de um cinza hipnotizante que pareciam esconder segredos demais. Quando os dois apareciam juntos em eventos, causavam comoção. Eram o casal mais comentado de toda a imprensa internacional. Mas o que as manchetes não sabiam, o que os flashes não captavam, era que aquele relacionamento já tinha sido queimado até a base. O que existia agora era cinza, e uma traição prestes a vir à tona. Dante tinha a mente afiada como um bisturi. Por trás da aparência dominadora e sedutora, havia um homem solitário, marcado pela perda precoce dos pais e forjado nos bastidores impiedosos do mercado internacional. Seu coração, no entanto, era genuinamente entregue. E por algum tempo, ele acreditou que Diana era o seu lugar seguro. Ela o fazia rir, o desafiava intelectualmente, conhecia todos os seus pontos fracos e o fazia se sentir humano. Mas Dante era inteligente demais para ignorar os sinais, os olhares que Diana trocava com o melhor amigo dele, Derek, um arquiteto charmoso e persuasivo que conhecia Dante desde os tempos de colégio. Os sorrisos que se prolongavam demais, as ausências sem explicação, os celulares virados para baixo, as mensagens apagadas. E, naquela noite chuvosa de domingo, ele finalmente teve certeza. Não precisava de provas, embora as tivesse. Diana e Derek estavam juntos. Tinham se encontrado mais de uma vez, em lugares secretos, em hotéis onde o nome de Dante ainda pesava como ameaça, mas já não era suficiente para afastar a infidelidade. Ele leu tudo: as mensagens, as declarações, os áudios sufocados de desejo. E, ao invés de confrontar, Dante apenas respirou fundo. Não gritou, não destruiu nada, não chorou, apenas decidiu. Amanhã ela estaria fora da sua vida, sem escândalos, sem violência, apenas o fim. Afinal, mesmo um homem traído pode ter dignidade. Ele entrou em seu quarto pessoal no último andar da mansão, ativou o sistema de segurança, apagou as luzes, tomou um uísque envelhecido por 30 anos e ficou observando a chuva cair através da parede de vidro que dava vista para o jardim vertical da casa. Seu corpo ainda reagia à lembrança de Diana. Seu coração ainda batia forte. Mas ele sabia que, a partir daquele instante, era só uma questão de tempo até virar a página. O problema foi que o tempo não deu tempo. Na manhã seguinte, Dante decidiu sair sozinho. Ignorou o motorista, dispensou a segurança, pegou sua Ferrari preta e saiu acelerando pelas ruas molhadas da cidade, o motor rugindo como um aviso do destino. A mente dele estava carregada de lembranças, fúria contida e decisões inabaláveis. Mas então, o breu. Um carro vindo na contramão. Um desvio brusco. O capotamento. O silêncio. E depois, mais nada. A casa estava em silêncio, como se a própria arquitetura tivesse percebido que havia algo errado. A mansão de Dante, um colosso de mármore, aço e vidro com vista para o alto da colina, parecia conter a respiração enquanto ele caminhava pelos corredores com passos pesados e um olhar vazio. Era meia-noite. A chuva batia nas janelas com a fúria de uma cidade que jamais dormia, mas ele não ouvia mais nada, só sentia. O celular ainda estava em sua mão, com a tela acesa e a última mensagem aberta. Aquele beijo ontem ainda está na minha boca. Eu te quero agora, mesmo que ele esteja dormindo no quarto ao lado. Assinado por Derek. E abaixo, o áudio de Diana, ofegante, sussurrando. Me espera no flat 17, ele nunca vai saber. Dante não precisava ouvir o áudio. Ele já sabia, tinha suspeitado por semanas. Aquela sensação incômoda, quase primitiva, de que algo se movia nas sombras da rotina. O jeito como Diana evitava seu toque,
As desculpas esfarrapadas, os jantares cancelados, os telefonemas que terminavam abruptamente quando ele entrava no ambiente. Tudo fazia sentido agora. E o mais cruel de tudo não era a traição em si, mas quem a executava. Derek, o irmão que a vida lhe deu, o amigo de todas as horas, o arquiteto da sua primeira empresa, o único que sabia onde estavam seus códigos mais íntimos. E Diana, a mulher que ele pensou em pedir em casamento, que tinha deixado sua marca em cada canto da casa, agora era apenas um fantasma vestido de amante alheia. Ele subiu lentamente para o escritório, no andar superior, abriu o cofre embutido na parede e retirou uma pequena caixa de couro, onde guardava documentos, chaves e uma aliança de noivado que ele nunca teve coragem de entregar. Sentou-se na poltrona de couro escuro, girou lentamente para encarar a cidade iluminada à sua frente e ficou ali por longos minutos, pensando, calculando, aceitando. A dor não veio como um soco, veio como um anestésico, um entorpecimento profundo que o impediu de gritar, de reagir, de chorar. A única lágrima que escapou foi tão silenciosa quanto o fim que ele acabara de decretar. Dante era um homem de ação. Quando algo quebrava, ele consertava. Quando algo o traía, ele cortava. E Diana estava cortada. A decisão foi tomada ali mesmo, sem plateia, sem drama. No dia seguinte, ele conversaria com seu advogado, reorganizaria os ativos em nome próprio e a deixaria partir com o mínimo possível. Sem escândalos, sem manchetes, apenas adeus. Ele não faria escândalo, porque escândalos eram para os fracos. Mas antes de desligar o celular, ele salvou todos os prints, todos os áudios, todos os arquivos em um servidor criptografado. Não por vingança, mas por cautela. Dante sabia que pessoas como Diana não iam embora em silêncio. E, conhecendo Derek como conhecia, não demoraria para que os dois quisessem algo mais que beijos escondidos. Eles queriam sua coroa, mas Dante não iria perder nada além do amor que já tinha acabado. Às 3 da manhã, ele desceu para a garagem. A chuva havia parado. O ar tinha aquele cheiro de terra molhada e promessa de madrugada longa. A Ferrari preta, recém-polida, brilhava sob as luzes de neon azul. Ele entrou no carro sem avisar ninguém. Estava com a mesma roupa que usou no evento beneficente daquela noite. Sem pressa, sem roteiro. Só queria dirigir, sentir a velocidade, talvez pensar melhor, talvez esquecer, talvez apenas sair de cena por um tempo. Mas o destino, cruel como sempre, não queria que ele fosse embora tão fácil. A curva da avenida estava escura, mal sinalizada. Um caminhão havia parado em lugar proibido. E um segundo de distração, um segundo olhando para o reflexo do rosto de Diana no espelho retrovisor, foi tudo que bastou. O impacto foi brutal. O mundo girou, o vidro estilhaçou, o metal se contorceu como carne viva. E então, o silêncio. Não um silêncio qualquer, um silêncio total, profundo, de alma. Um silêncio que engoliu até a lembrança do que havia acontecido antes. A memória, apagada. A sirene da ambulância cortava a madrugada como uma lâmina desesperada. Os vidros da Ferrari ainda fumegavam, envoltos numa névoa de vapor e gasolina, quando os paramédicos conseguiram arrombar a porta do carro destruído. O corpo de Dante estava ali, entre o couro rasgado do banco e o volante esmagado contra seu tórax, com o rosto coberto de sangue e os olhos semicerrados como quem não sabe se está vivo ou apenas sonhando o próprio fim. A batida havia sido tão violenta que o veículo capotou 2 vezes antes de cair de lado na vala, ao longo da estrada molhada. Havia vidro para todos os lados, faíscas queimando lentamente o asfalto, e um silêncio reverente entre os profissionais ao reconhecerem quem era a vítima. Dante Delamare, o bilionário, o magnata, o intocável. Agora, só um homem inconsciente lutando para respirar. Foi levado de helicóptero, com prioridade máxima. Médicos de renome foram chamados de madrugada. Uma ala inteira do hospital mais luxuoso da cidade foi isolada apenas para ele. Mas o diagnóstico não veio com a frieza técnica habitual. A notícia caiu como uma maldição sussurrada. Traumatismo craniano severo, inchaço cerebral, comprometimento temporário,
ou talvez permanente, da memória recente. E mais, Dante não sabia quem era. Não lembrava da noite anterior, nem da semana passada, nem do último ano. Ele acordaria, mas acordaria outro, sem história, sem passado, apenas com um corpo poderoso e uma alma vazia de lembranças. Diana chegou ao hospital pela manhã, ainda com maquiagem borrada e os olhos escondidos por um óculos escuro que custava mais que o carro de um médico residente. Mas ela não estava chorando. Ela sorria. Um sorriso tenso, mas presente. Enquanto todos ao redor estavam em choque, ela via naquilo uma chance, uma oportunidade, uma bênção invertida. Porque o homem que iria deixá-la na manhã seguinte, agora mal sabia quem era. A traição havia evaporado junto com o sangue derramado no volante. A memória que o afastaria dela havia sido apagada como uma lousa antiga. E ela, astuta, cruel, silenciosa, sabia exatamente o que fazer. Ao entrar no quarto, Diana assumiu seu papel com maestria. Se aproximou da cama devagar, tocou a mão enfaixada de Dante e soltou uma lágrima perfeitamente encenada. Os médicos observaram com admiração. A noiva fiel, a mulher que não saiu do lado dele. Os jornais logo estampariam sua imagem com títulos como O Amor que Não Desiste. Mas por dentro, Diana estava apenas escrevendo o roteiro da mentira que mudaria tudo. Ela sussurrou palavras doces, mentiu com o coração aberto e disse, com a convicção de uma atriz treinada, que ele havia pedido ela em casamento poucos dias antes do acidente, que eles estavam apaixonados, que viviam juntos, que planejavam uma lua de mel nas ilhas gregas. Dante, ainda confuso, sem identidade nem norte, sorriu vagamente. Não conseguia duvidar do que não lembrava. E ela soube que o jogo tinha virado. Dias depois, com a alta médica autorizada, Dante voltou para casa. A mansão era a mesma. O quarto, o banheiro, a piscina infinita. Mas tudo parecia novo. Ele caminhava pelos corredores como um turista num museu da própria vida. Não reconhecia os quadros, não sabia o nome dos empregados, não lembrava sequer do código do cofre. E tudo o que tinha como verdade era o que Diana dizia. Ela o vestia, o beijava, o tocava, contava histórias que nunca aconteceram. Fotos antigas foram trocadas, álbuns refeitos, perfis em redes sociais editados, a linha do tempo do amor deles, agora reinventada. Diana reescrevia os capítulos à sua maneira. Dante era seu boneco, seu brinquedo, seu projeto de romance perfeito. Um homem que, antes, a rejeitaria. Agora estava ali, grato, dependente e completamente vulnerável. Diana andava pela mansão como uma diretora de cinema, ajustando cada detalhe do cenário antes da gravação. Os empregados sabiam o que fazer, o que esconder, o que jamais comentar. Quadros que antes exibiam Dante ao lado de outros rostos femininos foram retirados discretamente e substituídos por fotos montadas de viagens que ele nunca fez com ela. Aplicativos de edição, molduras falsas, até uma impressora 3D para recriar um anel que ela dizia ter ganhado dele em Paris. Diana não poupava recursos. E por que pouparia? O homem mais poderoso da cidade, agora inocente, frágil, totalmente moldável, era seu. Não por amor, mas por estratégia, por vingança, por sobrevivência. As roupas dele foram trocadas. O closet, antes meticulosamente organizado por cor, marca e utilidade, agora exibia camisas com bordados sutis com a letra D, que ela dizia ser de Diana e Dante inseparáveis. Perfumes diferentes, uma trilha sonora mais romântica tocando nos ambientes, bilhetes de amor espalhados pela casa, tudo forjado. Tudo encenado. Mas o olhar perdido de Dante não via artifícios, via carinho, via familiaridade, via segurança. E Diana, fria como um bisturi, aproveitava cada migalha dessa confiança para aprofundar sua encenação. Ela criou uma rotina para eles. Acordavam juntos, ou melhor, ela fingia que dormia com ele todas as noites, embora muitas vezes esperasse a madrugada para sair sorrateiramente e se encontrar com Derek em um flat alugado, longe dos olhares. No café da manhã, servia panquecas e morangos, dizendo que era o ritual deles, desde o primeiro encontro. Mostrava vídeos editados, onde sobrepunha sua voz a gravações antigas.
Recontava episódios que jamais existiram. Um pedido de casamento nas Maldivas, uma noite perdida em Buenos Aires, uma tatuagem que ela dizia ter sido feita por impulso quando ele declarou seu amor no meio de uma tempestade. Tudo mentira, mas dita com tanto calor, com tanta precisão, que nem os funcionários mais antigos sabiam mais o que era verdade e o que era invenção. Dante, por sua vez, se agarrava àquela narrativa como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no mar. Sem memórias, sem passado, ele era apenas um homem à deriva. E Diana era seu único ponto fixo. Ele olhava para ela e via beleza, estabilidade, conforto. E mesmo que, em alguns momentos, seu corpo parecesse hesitar, como quando ela o beijava e ele sentia um desconforto sutil, uma faísca de ausência, ele ignorava, porque a mente, quando vazia, aceita o que for. E Diana era boa demais em preencher vazios, mas havia sinais, pequenos, quase invisíveis. Dante, em sonhos, via fragmentos, um cheiro diferente, uma voz desconhecida, um beijo de outra mulher e um nome, Dara, sempre Dara. Acordava suado, confuso, e Diana dizia que era apenas o cérebro tentando se curar, que os sonhos não tinham importância, que Dara era apenas um nome aleatório, que o que importava era o presente, eles, o amor deles, o casamento que estava por vir. Sim, porque Diana agora dizia que o casamento estava marcado, que ele tinha pedido sua mão 2 dias antes do acidente e que eles estavam apenas esperando a recuperação para celebrar. Mostrava fotos de um convite falso, até escolheu o vestido, e ele acreditava. A mentira era tão perfeita, tão minuciosamente construída, que parecia impossível de ser desfeita. Mas a perfeição tem prazo, sempre tem. E Diana, ao saborear sua vitória precoce, não percebeu que quanto mais apertava as rédeas, mais Dante começava a desconfiar do próprio papel naquela história. Porque o corpo, ao contrário da mente, não esquece. O homem que acordou no hospital já não era o mesmo que dominava salas com o olhar, que fechava contratos multimilionários apenas com um aperto de mão, que intimidava CEOs com o silêncio. O novo Dante era um reflexo turvo de si mesmo. Tinha o mesmo corpo colossal, o mesmo porte atlético, os mesmos olhos magnéticos. Mas por trás da pele bronzeada, dos músculos tensionados e do maxilar de mármore, havia uma alma fragmentada, desorientada, tentando entender o que havia se tornado. Sem lembranças, Dante se movia com a doçura de quem teme cometer erros a todo instante. E Diana sabia exatamente como usar isso. Ela o guiava como quem conduz uma criança. Dizia o que ele gostava, o que odiava, o que costumava assistir. Criava playlists no carro com músicas que ele, supostamente, ouvia todos os dias antes do acidente. Repetia histórias românticas inventadas, o pedido de casamento num jantar à luz de velas, a tatuagem que ele teria feito com a inicial dela, o beijo roubado no meio de uma tempestade em Veneza. E Dante, confuso, aceitando a ausência da memória como se fosse uma punição natural, se agarrava à única coisa que lhe parecia familiar, o rosto de Diana. Ele começou a sorrir mais, ficou mais leve. Tinha comportamentos que nunca teve antes, como recitar poemas que Diana dizia que ele mesmo havia escrito para ela, ou chorar vendo filmes que, na realidade, ele teria abandonado na metade. Tornou-se caseiro, calmo, tímido até. O leão virou cordeiro, e Diana adorava isso. Era como se tivesse desmontado o homem que a ameaçava e, no lugar, construído um boneco dócil, programado para amá-la. Só que nem mesmo bonecos seguem scripts para sempre. A primeira rachadura apareceu numa manhã ensolarada, quando Dante foi até o piano da sala de vidro. Um Steinway que ele mesmo havia comprado anos antes, mas do qual agora não lembrava. Diana o encorajou. "Você sempre toca essa música para mim." Ele sentou, olhou as teclas, e uma melodia surgiu. Mas era diferente, melancólica, triste, inesperada. Diana tentou interromper. Ele insistiu, e no fim, soltou. "Essa, eu acho que fiz para alguém, não sei quem." E então murmurou novamente aquele nome que já surgia nos sonhos. Dara. Diana congelou. Sorriu, mas seus olhos tremiam.
Mudou de assunto rapidamente. Conduziu Dante para outro cômodo, serviu vinho caro, sussurrou beijos falsos e apagou aquela tarde da agenda. Mas a semente estava plantada. Dali em diante, Dante começou a questionar detalhes. Fotos em que seu rosto parecia recortado, prateleiras onde livros de filosofia haviam sido substituídos por romances, armários com roupas que não pareciam suas, funcionários que evitavam contato visual. E, acima de tudo, a sensação, a intuição, como se algo dentro dele gritasse: isso não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele olhava para Diana e sentia o toque suave, a pele aquecida, o perfume familiar, e duvidava de si, porque a mente havia sido apagada, mas o corpo não. E é aí que mora o dilema mais cruel da história. Quando você não tem lembranças para sustentar sua identidade, qualquer voz pode virar verdade. E a de Diana era doce demais para ser ignorada. Ela dizia que o amava e esperou por ele todos os dias, que o mundo desabou quando soube do acidente, chorava com perfeição, se emocionava com precisão cirúrgica. Era o tipo de mentira que até Deus hesitaria em negar. E assim, o novo Dante foi se moldando à narrativa dela. Um homem de ternura, de toques suaves, de dúvidas profundas. E Diana sorria, porque no fim, tudo estava funcionando. Ou parecia estar, mas até mesmo a mais perfeita das máscaras começa a rachar quando exposta ao calor do passado. E ele estava começando a lembrar de sentir, mesmo que ainda não lembrasse de tudo. A mansão Delamare, antes centro de decisões milionárias, agora era palco de um teatro silencioso, onde cada funcionário tinha um papel definido e uma mentira decorada. Diana se certificou disso com um pulso de ferro. Na manhã seguinte, à alta hospitalar de Dante, ela convocou todos os empregados à sala de estar. Nenhum olhar a enfrentava diretamente. O medo era palpável. Naquela reunião informal e ameaçadora, ela deixou claro: qualquer palavra fora do script seria considerada traição. Qualquer menção a Derek, a brigas, a desentendimentos, seria motivo para demissão imediata, sem direito a acerto. Ela pagou bônus, ameaçou famílias, trocou os motoristas, demitiu 2 cozinheiras e contratou uma assessora de imprensa pessoal. O mundo de Dante agora era um labirinto, onde cada espelho refletia apenas o que ela queria que ele visse. A farsa se estendeu para fora da casa. Amigos de Dante que costumavam frequentar seus jantares, empresários, colegas de conselho, foram afastados sutilmente. Diana dizia que ele precisava de paz, de isolamento para se recuperar. Aos mais insistentes, mandava mensagens em nome dele, justificando o afastamento com supostos traumas e crises emocionais. E quando alguém começava a duvidar, surgia uma nota na imprensa: Dante Delamare reaparece ao lado da noiva em jantar íntimo. Casal símbolo da superação planeja casamento após recuperação milagrosa. Tudo cuidadosamente plantado por ela. Nos bastidores, Diana forjou álbuns de fotos com inteligência artificial, manipulou vídeos antigos, substituiu gravações em arquivos de nuvem. Até os quadros da mansão foram trocados por imagens que reforçavam a suposta história de amor. Passeios em Veneza, jantares românticos, abraços na Grécia. Cada canto da casa foi modificado. Um dos quartos de hóspedes virou o quarto de Dara, uma velha amiga da família que sumiu após uma tragédia. Diana a transformou em um fantasma descartável, alguém que poderia ter sido confundida em algum sonho de Dante, mas que jamais existira de verdade. Era uma cartada preventiva contra o nome que ele começava a murmurar no sono. Mas os olhos não mentem. E havia algo nos olhares da equipe que escapava ao controle de Diana. A governanta mais antiga, Dona Dalva, que servia a família Delamare há 30 anos, evitava conversar com Dante. O jardineiro, Djalma, desviava o olhar toda vez que o patrão perguntava algo sobre o passado. A cozinheira nova, que havia sido treinada pessoalmente por Diana, uma vez derrubou uma bandeja ao ouvir Dante dizer que sentia falta de um prato que, segundo ela, nunca foi servido ali. Pequenos deslizes, rachaduras no verniz, verdades contidas nos silêncios. E então, veio Derek. Ele voltou de viagem com um disfarce de preocupação. Chegou à mansão de surpresa, como amigo leal que vinha prestar solidariedade.
Diana quase desmaiou ao vê-lo atravessando a porta principal, mas teve que manter a pose. O abraço entre Dante e Derek foi frio. Um estranho calor percorria a espinha do bilionário ao estar perto daquele homem. Era como se o corpo soubesse de algo que a mente não alcançava. Derek, por outro lado, encenava com maestria. Disse que sentia culpa por não estar presente durante a recuperação. Disse que era um irmão de alma e sorriu para Diana, aquele sorriso que Dante não soube decifrar. Nos dias que se seguiram, Derek passou a frequentar a casa com mais frequência e Dante, cada vez mais desconfortável, começou a ter flashes, fragmentos, um beijo escondido no corredor, uma discussão abafada, uma raiva que ele não sabia de onde vinha. Começou a desconfiar, a observar, a escutar, e foi nesse silêncio que nasceu a semente mais perigosa de todas: a dúvida, porque por mais que o mundo ao seu redor dissesse uma coisa, havia algo que ele sentia e que não se encaixava. A maneira como Diana o tocava parecia treinada. Os beijos pareciam calculados. Os sorrisos não geravam calor. As respostas vinham rápido demais. Tudo estava artificial. E a dúvida, uma vez plantada, cresce como erva daninha, silenciosa, incontrolável. Dante não falou nada, apenas passou a observar. Escondeu uma pequena câmera no corredor. Começou a gravar seus próprios áudios para tentar entender a si mesmo. Vasculhou gavetas, procurou por rastros, e ao abrir uma antiga caixa de correspondências, esquecida no quarto de hóspedes, onde a governanta guardava memórias antigas, encontrou algo que não devia estar ali: uma fotografia antiga, de si mesmo, abraçado a uma mulher desconhecida, de cabelos cacheados e sorriso de tempestade. Atrás da imagem, um nome rabiscado à mão: Dara. Derek sempre foi um homem encantador. Um daqueles rostos que sorriem com os olhos, que sabem modular a voz com ternura e que transformam falsidade em afeto com a mesma facilidade com que se servem de um bom vinho. Ele era o tipo de amigo que todos invejavam. Confiável, divertido, carismático. E por trás da fachada, venenoso como mercúrio. Diana o conheceu por meio de Dante. E com o tempo, descobriu que Derek não apenas desejava o império do amigo, mas também seu corpo, sua mulher, sua vida. E quando Dante perdeu a memória, Derek viu uma oportunidade ainda mais tentadora: participar da mentira, mas por cima, manipulando a mentirosa. O reencontro dos três foi como uma dança coreografada no escuro. Dante, ainda com o coração em branco e a mente entorpecida, recebeu Derek com cordialidade contida. Havia algo no aperto de mão que o incomodava, um frio repentino na espinha, um tipo de alerta interno que ele não sabia decifrar, mas que o deixava inquieto. Derek sorria demais, tocava demais, sabia demais, e sempre que os dois ficavam sozinhos, Dante notava uma hesitação no olhar, como se Derek estivesse prestes a dizer algo, mas não pudesse, como se guardasse um segredo insuportável. Diana, por outro lado, surtava por dentro. O retorno de Derek era como abrir uma ferida mal cicatrizada, porque, embora ela fosse a condutora da mentira, ele era o único que conhecia a verdade completa, e também era o único capaz de ruí-la com uma frase. Por isso, Diana fez o que sabia fazer de melhor: seduziu. Voltou a usar os vestidos curtos que Derek gostava, o batom vermelho que ele dizia ser o aviso de que ela estava no comando. Os encontros, que antes aconteciam às escondidas, agora voltaram, com mais fúria, mais tensão, mais perigo. Eles se beijavam nos corredores da mansão enquanto Dante dormia no andar de cima. Transavam no carro enquanto fingiam resolver pendências arquitetônicas. E riam da ironia. O homem que ela enganava agora estava sendo enganado também. Mas o que Derek queria não era só prazer. Ele queria controle. Começou a gravar Diana, a tirar fotos, a guardar evidências, porque no fundo ele não confiava nela. Sabia que, se Dante recuperasse a memória, ela seria a primeira a jogá-lo aos leões. Então Derek se preparava, jogava dos dois lados, encenava amizade, sussurrava luxúria e, ao mesmo tempo, alimentava sua própria rede de poder. Enquanto isso, Dante mergulhava em sensações que não compreendia. Começou a sonhar com situações que não lembrava ter vivido.
uma escada de madeira, um livro com dedicatória, um beijo à beira de um penhasco. Em todos esses sonhos, o rosto era o mesmo, a mulher da fotografia, Dara. E quanto mais ele sonhava com Dara, mais desconectado se sentia de Diana. Começou a evitar beijos, esquivava-se de carícias, parou de chamá-la de meu amor e passou a dizer apenas Diana. E o silêncio entre eles crescia. Ele também começou a observar Derek, os olhares desviados, as pausas nas frases, os momentos em que Diana desaparecia misteriosamente e os sorrisos cúmplices que trocavam ao retornar. A dúvida, que antes era uma semente, agora florescia. Dante não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que estava sendo enganado. E então, num fim de tarde sufocante, enquanto revistava um armário antigo do escritório, encontrou algo que derrubaria tudo. Um contrato de compra de uma joalheria, datado de 3 dias antes do acidente. A assinatura dele estava ali, mas ele não lembrava disso. Ao lado do documento, uma foto impressa, sem moldura, caída entre papéis amassados. Era uma imagem desfocada, tirada à distância, onde Diana e Derek se beijavam em frente ao mesmo flat onde ela dizia ter comprado roupas para o casamento. A data? Um dia antes da suposta noite de noivado. Dante segurou a foto por minutos. O coração batia como um tambor de guerra. E ali, no fundo da alma, algo explodiu. Ele ainda não lembrava, mas sentia agora, sabia. A história não fechava. A mulher que dizia amá-lo escondia algo, e o amigo que dizia estar ao seu lado era parte disso. Mas Dante não falou nada. Guardou a foto, fechou a gaveta e desceu para o jantar, como se nada tivesse acontecido. Sentou à mesa, sorriu, fingiu, porque agora ele também começava a atuar. O beijo aconteceu numa noite aparentemente comum. Diana vestia um hobby de seda vinho, com fenda profunda nas pernas, e um perfume adocicado demais, pesado demais, que fazia arder os olhos. A luz do quarto era baixa, estrategicamente morna. A trilha sonora tocava ao fundo, uma canção suave, de piano, que ela dizia ser a favorita deles. Mas quando ela se aproximou de Dante, com os braços envolventes, tentando colar o corpo ao dele, algo quebrou. Ele estava ali, com aquele corpo colossal e nu, coberto apenas por uma toalha após o banho, ombros largos, peitoral coberto por pelos levemente molhados, músculos tensionados como uma estátua viva de mármore negro, mas estava distante. Os olhos não brilhavam, a respiração era contida. O beijo aconteceu, mas foi vazio. Ela tentou aprofundar, subiu as mãos até o pescoço dele, roçou os lábios em sua mandíbula, mordeu o lóbulo da orelha. Dante, impassível, tocou seu rosto com gentileza e recuou. Disse que estava cansado, que sentia dor de cabeça, que talvez fosse o efeito dos remédios, mas não era. Era o corpo, era o instinto, era a alma, gritando que aquilo não era amor. Diana forçou sorrisos nos dias seguintes. Tentou provocá-lo vestindo lingeries caras, preparando cafés da manhã na cama, encenando crises de choro, dizendo que estava perdendo ele de novo. Mas Dante, mesmo sem entender o que se passava, já não conseguia responder da forma que ela esperava. Os abraços se tornaram mecânicos. Os olhos desviavam. E o mais assustador para ela, os sonhos se intensificaram. Dante acordava no meio da noite com o nome Dara nos lábios. 1, 2, 10 vezes. Escreveu sem perceber, num papel rasgado, enquanto desenhava traços abstratos no escritório. Durante um passeio pelo jardim, viu uma mulher de costas, funcionária nova, com cabelos cacheados, e por um instante sentiu um calor no peito. Correu até ela, tocou seu ombro. Quando ela virou, ele congelou. Não era Dara, mas a sensação era real, tão real que sentiu vontade de chorar. E foi nesse momento que Dante começou a entender. O que ele vivia com Diana não era amor, era rotina encenada, era afeto fabricado, era um teatro de plástico, incapaz de provocar fogo. Seu corpo sentia falta de algo que ele não sabia nomear, e quanto mais se afastava de Diana, mais seus sentidos se aguçavam. O cheiro dela o enjoava, os beijos o deixavam frio, os abraços pareciam algemas. E o mais assustador, ele passou a evitar o próprio reflexo no espelho.
Não sabia mais quem era. Uma noite, decidiu testar. Ligou para Diana dizendo que chegaria tarde, que precisava resolver algo pessoal, e saiu. Apenas dirigiu, sem rumo, apenas com o nome Dara pulsando como um tambor dentro do peito. Parou num bar de esquina, observou pessoas, tentou forçar lembranças, mas nada vinha, apenas a certeza do que não era verdadeiro. Voltou para casa sem falar nada, mas os olhos estavam diferentes. A chama, que antes estava apagada, começava a reacender. Diana notou. Tentou compensar. Criou uma festa surpresa. Convidou músicos. Montou um mural de memórias falsas. Mas Dante apenas observava, em silêncio. Sentia-se um estranho na própria vida. E no meio do evento, caminhou até a sacada. Ficou ali por longos minutos, observando as luzes da cidade, os carros passando, a lua cheia refletida nas janelas. E de repente, murmurou, sem perceber: eu conheci alguém, antes. Alguém que eu amei. Diana, que o observava à distância, empalideceu. E ali, naquele exato instante, soube. A mentira estava com os dias contados, porque o corpo de Dante podia ter sido reprogramado, mas a alma jamais foi dela. Era madrugada quando Dante acordou com o peito sufocado, como se o ar da mansão tivesse se tornado rarefeito. Havia sonhado com uma voz. Não viu rosto, nem lugar. Apenas uma voz doce, firme e cheia de dor que dizia: você prometeu, não se esqueça de mim. Ele se levantou, caminhou até a varanda sem fazer barulho, sentindo o chão gelado sob os pés. O céu estava limpo, a cidade inteira dormia, mas o coração dele não. Havia uma presença invisível ao seu redor, uma ausência que doía como ferida aberta. O nome Dara não era mais um ruído aleatório, era um chamado, um eco profundo, um pedaço de sua alma que gritava por ser encontrado. Nos dias seguintes, Dante tornou-se mais introspectivo, evitava os espaços sociais da casa, passava mais tempo no jardim, no escritório ou trancado no quarto de leitura, um cômodo que mal lembrava de ter. Passava horas observando livros que pareciam familiares, mas distantes, como páginas de uma vida anterior. Um dia, ao folhear um caderno de anotações antigas, encontrou uma frase escrita com sua caligrafia. Dara sorri com os olhos e chora com o corpo inteiro. O mundo parou. Ele tocou aquela página como se tocasse pele viva. O coração disparou. E ali, sem saber porquê, lágrimas escorreram. Diana, percebendo a mudança, tentou intervir. Voltou a sugerir sessões de fotos para o álbum de casamento. Trouxe jornalistas para pequenas entrevistas combinadas. Promoveu jantares com aliados políticos de Dante. Mas ele apenas assentia com a cabeça. O olhar estava distante. Os gestos, automáticos. Tudo que Diana dizia parecia ecoar longe, como se estivesse falando com alguém sob anestesia. Porque, de fato, Dante não estava mais ali. Estava com Dara. Ainda que não soubesse quem ela era, sabia que ela existia. O nome Dara começou a aparecer em seus desenhos, em rabiscos involuntários. Surgia nos cantos dos guardanapos, nas margens dos livros. E cada vez que ele o escrevia, sentia paz, mas também culpa, porque, em teoria, ele estava noivo de Diana. Mas então, por que sentia que amava outra, que esperava por outra, que perdeu outra? Os pesadelos também voltaram, só que agora vinham acompanhados de sons, gritos abafados, portas batendo, chuva caindo forte sobre um telhado de zinco, e uma frase repetida várias vezes. Ela mentiu. Fuja. Dante acordava suado, ofegante, com a garganta seca e os punhos cerrados. Começou a registrar os sonhos em um diário. E tudo levava a uma única certeza. Ele estava vivendo uma vida que não era dele. Num impulso quase inconsciente, começou a caminhar por bairros que não visitava há anos. Entrou em cafés aleatórios. Observava vitrines como quem procura um rosto. E um dia, na praça central da cidade, sentou-se num banco e ficou ali por horas, sem saber por quê, apenas sentindo que alguém deveria estar ali com ele. Enquanto isso, Diana surtava, vasculhava os pertences de Dante quando ele saía,
Encontrou os desenhos, o nome Dara escrito em 30 páginas diferentes. E então, num ataque de fúria, rasgou tudo. Mas Dante notou, e pela primeira vez, confrontou. Por que você destruiu meus cadernos? Ela tentou mentir. Disse que estavam velhos, sujos, que era para o bem dele. Mas algo em sua voz falhou. E Dante sentiu. Não precisava de provas. O corpo dele já não aceitava mais a presença de Diana como verdade. A presença de Dara era como perfume deixado num lençol. Invisível, mas inesquecível. Estava no ar, nas paredes, nos vazios. Dante começou a reconstruí-la aos poucos, a imaginar como ela seria, como era seu sorriso, como soaria sua voz, e sem perceber, se apaixonava de novo, pela mulher que ele já tinha amado antes, pela mulher que sua mente esqueceu, mas que seu coração jamais conseguiu apagar. Diana sempre foi metódica, controladora, precisa como um bisturi e fria como mármore. Durante semanas, ela arquitetou uma mentira que enganou médicos, imprensa, empregados e até o próprio Dante. Mas o que ela não previu, o que jamais imaginou que pudesse acontecer, foi que a sensação de algo errado é mais poderosa do que qualquer memória ausente. E agora, aquela sensação crescia como uma rachadura invisível. Dante já não obedecia seus comandos, já não buscava seu toque, já não respondia com "eu te amo" nas frases programadas do dia a dia. Pior, começou a sair sozinho. Começou a evitar jantares, ignorar as promessas de casamento e, para o terror absoluto dela, a citar Dara em voz alta, com olhos marejados. Foi durante um jantar de negócios que tudo explodiu pela primeira vez. Diana organizou uma reunião com investidores chineses na mansão. Contratou chefes, músicos e fotógrafos para capturar momentos espontâneos do casal feliz. Mas Dante estava ausente. Sentado à mesa, com expressão entediada, respondia com monossílabos, evitava contato visual com ela e sequer tocou na comida. Em um momento, um dos investidores perguntou sobre a história do casal, como se conheceram, como se apaixonaram. Diana sorriu e começou a mentir, mas Dante a interrompeu. Desculpe, mas eu não lembro disso. Silêncio. Todos riram, achando que era brincadeira. Diana riu também, mas os olhos dela estavam em pânico. Naquela noite, sozinha no quarto, Diana surtou. Destruiu um vaso, arrancou o vestido, gritou com a empregada e mandou demitir 2 funcionários que, segundo ela, olhavam demais para Dante. Estava desequilibrada. A máscara começava a escorregar. E na tentativa desesperada de recuperar o controle, ela cometeu seu erro fatal. Pegou o celular de Dante enquanto ele dormia. Acessou os aplicativos de voz. Apagou os áudios que ele vinha gravando com seus pensamentos. Trocou senhas. Substituiu arquivos. Mas o que não esperava é que ele havia feito backup em um servidor externo. E quando ele acordou e percebeu que suas anotações haviam sumido, não disse nada. Mas soube. Soube que estava sendo vigiado, sabotado, manipulado. Dias depois, Diana teve outro surto. Encontrou Dante sozinho com Dona Dalva, a governanta, conversando sobre o passado. A velha senhora, comovida pelos olhos tristes dele, contava histórias antigas da infância de Dante. Falava da época em que Dara, sim, Dara, frequentava a casa. Diana entrou na sala como um furacão. Gritou. Acusou Dalva de trair sua confiança. Demitiu a mulher ali mesmo, aos berros. E, pela primeira vez, gritou com Dante. Mandou ele parar de procurar o que não existe. E nesse momento, o que ela mais temia aconteceu. Ele a olhou como um estranho. Naquela noite, Dante não dormiu no quarto. Ficou no escritório, rodeado por papéis, fotos, fragmentos de si mesmo. Tentava montar o quebra-cabeça da própria vida, com peças incompletas, mas já não precisava da imagem completa. Bastava saber que o quadro que ele vivia era falso. Diana tentou se desculpar na manhã seguinte. Fez café. Chorou. Implorou. Disse que estava com medo de perdê-lo de novo, mas ele apenas a observava, calado, como quem finalmente percebeu que o inimigo estava dentro de casa. O colapso se espalhou como doença.
A mansão ficou mais silenciosa. Os empregados evitavam contato. Os jornais começaram a publicar pequenas notas sobre o afastamento de Dante dos negócios. Derek sumiu, ou melhor, fugiu, após receber um e-mail com uma imagem. A foto do beijo entre ele e Diana em frente ao flat. Sem assinatura, mas a mensagem era clara. Dante sabia. E Diana, desesperada, desfigurada por dentro. Pela primeira vez, ela, que sempre teve tudo sob controle, sentia que estava prestes a perder tudo. E no fundo, ela sabia. Não era apenas a mentira que estava desmoronando. Era ela. Dante não dormiu. As pálpebras até fecharam por instantes, mas o cérebro continuava aceso, eletrificado, como se cada célula estivesse despertando de um coma imposto. Ele não precisava de todas as lembranças, não precisava do calendário exato. As peças estavam ali, fragmentadas, mas suficientes. A traição com Derek, as manipulações de Diana, a mentira construída sobre seu próprio esquecimento. Era como assistir ao próprio velório em vida, com flores artificiais, lágrimas falsas e discursos montados. E agora, diante da verdade, Dante não gritou, não acusou, não destruiu nada. Ele apenas sorriu. Na manhã seguinte, quando Diana entrou no escritório com sua máscara de noiva arrependida, Dante se levantou e a abraçou com força. Disse que estava com saudade, beijou sua testa, tocou seu rosto e prometeu algo novo, um jantar especial naquela sexta-feira, para celebrar a nova fase do amor deles. Diana, confusa, hesitou, mas o sorriso dele era convincente. Seus olhos voltaram a brilhar. Ela acreditou, porque precisava acreditar. O que ela não sabia era que naquele exato momento, Dante dava início ao maior ato de sua vida, encenar para a própria mentirosa. Ele passou os dias seguintes interpretando com maestria. Enviava flores, preparava playlists com músicas do casal, repetia frases de amor inventadas por ela mesma, até pediu desculpas por ter duvidado do amor deles. E Diana, iludida pelo eco da própria farsa, mergulhou de volta na ilusão com ainda mais força. Voltou a se arrumar com esmero, organizou detalhes do casamento, contratou uma equipe para reformar o quarto com o tema deles dois, mas cada detalhe novo era uma corda se apertando ao redor do próprio pescoço. Enquanto ela sonhava, Dante agia. Vasculhou arquivos antigos, encontrou mensagens apagadas de Derek em backups criptografados. Descobriu que a joalheria do noivado jamais existiu. Localizou os registros de câmera da garagem com entradas e saídas fora dos horários combinados. E o mais impactante, um bilhete antigo, escondido dentro de uma caixa de charutos, com a caligrafia de Dara. Se um dia você esquecer tudo, eu espero que seu coração ainda saiba me encontrar. Dante guardou o bilhete no bolso. Não chorou, não sorriu. Apenas confirmou o que já sabia. O amor real nunca foi com Diana. E a traição foi muito antes da memória sumir. Então, chegou o dia do jantar. A casa foi preparada com esmero. Velas em candelabros dourados, flores brancas por toda parte, um chefe contratado, uma orquestra de câmara pequena. Diana apareceu com um vestido azul escuro, justo, com um decote que fazia os olhos arderem, o mesmo que ela usou na primeira noite em que enganou Dante com Derek. Ela estava radiante. Achava que havia vencido, que o amor tinha resistido à dor, ao trauma, às dúvidas, que Dante era novamente dela. Mas o que ela encontrou naquela sala não foi um jantar, foi um tribunal. Dante entrou com outra convidada, uma mulher que Diana não via há anos. Dona Dalva, a governanta demitida. Atrás dela, 2 ex-funcionários, um técnico de informática. E por fim, Dara, viva, presente, mais forte do que nunca. Diana empalideceu. Tentou rir. Disse que era um mal-entendido, confundindo as coisas. Mas então ele pegou o controle e ligou a TV. Imagens começaram a passar. Câmeras escondidas, áudios, prints, provas. Diana tentou desligar, gritou, quebrou uma taça. Mas era tarde. Ela se ajoelhou, pediu perdão, disse que só queria ser amada, que não sabia o que estava fazendo. Mas Dante não gritou, apenas estendeu o bilhete de Dara e disse: "Você me apagou, ela me esperou,
E eu voltei. A sala inteira ficou em silêncio. Diana, sozinha no chão. Dara, parada à frente, com lágrimas nos olhos. Dante, no meio, respirando fundo. Porque naquele momento, o homem que perdeu a memória lembrava de tudo que realmente importava. O salão principal da mansão estava pronto para o que seria, segundo Diana, o início oficial da nova vida deles. Cadeiras estofadas em veludo, castiçais de prata, trilha instrumental ao fundo e uma mesa com pratos finos para poucos convidados, cuidadosamente selecionados para reforçar a farsa. Ela queria registrar o momento. Havia contratado uma fotógrafa, um assessor de imagem e até um redator de redes sociais para anunciar ao mundo, no dia seguinte, que Dante Delamare e sua noiva Diana estavam mais unidos do que nunca. Mas ela não fazia ideia de que aquele jantar seria seu último ato como rainha de uma mentira. Dante desceu as escadas com passos lentos, vestindo um terno preto sob medida, com os cabelos perfeitamente alinhados e uma expressão de quem já não fingia mais estar perdido. Seus olhos, antes vagos, agora cortavam o ar como lâminas afiadas. Diana o esperava com um sorriso vibrante e falso, o mesmo sorriso que aprendeu a usar desde que mentiu pela primeira vez. Mas quando viu quem entrava com ele, o sangue fugiu do rosto. Dara, ela estava ali, em carne, osso, lágrimas e coragem. Usava um vestido simples, mas havia uma aura ao redor dela que nenhuma marca de luxo conseguiria reproduzir. Ela estava viva. E por mais que Diana quisesse dizer que tudo aquilo era insano, impossível, teatral, o mundo diante dela já não era o mesmo. Sentaram-se à mesa. Dante não explicou. Apenas serviu vinho. Deixou o silêncio criar rachaduras. Depois, acionou a TV ao lado da lareira. Imagens começaram a passar. Cenas editadas de segurança interna da casa. Diana beijando Derek nos corredores. Diana rasgando as anotações de Dante. Diana subornando empregados. Diana agredindo verbalmente a governanta. Diana mentindo para jornalistas. Diana, nua de máscara. Ela tentou desligar a TV. Não conseguiu. Tentou pegar o controle. Dante segurou. Tentou sair da mesa. Dara bloqueou a passagem. Foi quando ele falou. Com calma. Com precisão. Cada palavra como um golpe cirúrgico. Você reescreveu a minha vida. Inventou uma história que nunca existiu. Apagou quem eu era. Mas mesmo sem memória, o meu corpo te rejeitou. Meu coração te negou. E minha alma te condenou. Diana desmoronou. Chorava alto, desesperadamente. Caída no chão, pedia perdão, dizia que estava doente, que não sabia o que era amor, que tudo aquilo foi por medo de perder. Mas não havia mais plateia. Os funcionários, antes cúmplices calados, agora observavam com alívio. Cada um deles, em silêncio, torcia para que a verdade, ainda que tardia, libertasse o homem que um dia os tratou com respeito e que havia sido sequestrado por uma mentira. Dante se levantou, caminhou até Dara, pegou sua mão e ali, diante da mulher que nunca esqueceu dele, mesmo quando ele esqueceu dela, disse com a voz embargada: "Você foi a única coisa real em toda essa história, e mesmo sem lembrar, eu sempre senti sua falta." O abraço que veio depois foi o primeiro toque verdadeiro em toda aquela mansão. Um toque sem roteiro, sem controle, sem fingimento. Diana, ainda no chão, gritou: "Eu estava grávida, Dante. Ia te contar." Mas a mentira vinha fácil demais. E mesmo se fosse verdade, já era tarde. Ele não virou o rosto. Apenas disse: "Você estava de si mesma, grávida de ambição, de controle, de desespero, e abortou qualquer chance de redenção quando escolheu me enganar." O jantar terminou em silêncio. Mas não foi o silêncio da dor. Foi o da libertação. Diana foi levada por seguranças particulares, amando do próprio Dante. O anel de noivado, que jamais foi entregue de verdade, foi deixado sobre a mesa, como símbolo do fim de um ciclo. E Dara, em lágrimas, segurava a mão dele como se tivesse voltado a respirar após anos submersa. Naquela noite, não houve aplausos, nem brindes. Apenas um homem que recuperou sua alma. E uma mulher que esperou, em silêncio, por ele.
mesmo quando o mundo inteiro tentava fazê-lo esquecer. A chuva caía fina quando os seguranças particulares abriram os portões da mansão Delamare naquela noite silenciosa. Diana, coberta por um sobretudo bege que mal escondia o desespero de seu rosto, deixou a propriedade pisando em suas próprias ruínas. Nada ali pertencia mais a ela. Nem os corredores que um dia manipulou com facilidade, nem os empregados que um dia temeram sua presença, nem mesmo o olhar de Dante, que agora a enxergava com a frieza de quem entendeu tudo tarde demais. Mas, diferente do que todos pensavam, Diana Ninão saiu derrotada, saiu armada. A queda foi pública. No dia seguinte, sites de fofoca, colunistas de negócios e até jornais internacionais noticiaram a exposição da mentira. A história do bilionário que perdeu a memória e foi enganado pela ex-noiva se tornou manchete. Ela reescreveu o amor dele. Dante Delamare revela farsa de relacionamento após acidente. Quem é Dara? O nome que ele nunca esqueceu? O mundo reagia com choque, mas Diana, escondida em um flat antigo no centro da cidade, não chorava. Apenas observava, com raiva, e com um envelope nas mãos. Um envelope que guardara por anos, lacrado, com apenas uma palavra escrita na frente: Dante. Ela não havia mentido sobre tudo. Existia uma verdade que jamais ousou contar. Uma verdade guardada como última cartada, o tipo de revelação que não conserta, mas destrói. No envelope havia papéis, exames e um ultrassom, antigo, datado de 2 anos antes do acidente. E mais, um relatório genético com o nome dela, e uma observação escrita à mão. DNA compatível com 99,7%, doador masculino, Dante D. Sim, Diana estivera grávida, e perdera, sem contar a ninguém, nem mesmo a Derek. Era dele, de Dante, e isso a destruíra por dentro, porque no fundo, mesmo sendo dissimulada, ambiciosa, manipuladora, ela o amou um dia. E quando soube que estava grávida, por um segundo, quis mudar tudo, quis ser melhor, mas foi tarde, porque a traição com Derek já tinha acontecido, porque o desespero de ser deixada falou mais alto, e porque, quando perdeu o bebê, sozinha, numa madrugada fria, sem coragem de contar a verdade, ela morreu por dentro. Agora, tudo que restava era esse passado que ninguém sabia, e a dúvida cruel: o que fazer com isso? Ela poderia desaparecer com essa informação, poderia queimá-la, mas não era esse o seu instinto. Diana não sabia se vingar por meio do silêncio. Ela sabia ferir com palavras, com verdades empoeiradas, com segredos que sangram. E por isso, no fim daquela tarde, deixou o envelope na portaria da empresa de Dante, com uma única anotação: você precisa saber o que perdeu. D. Quando Dante recebeu o envelope, estava ao lado de Dara, revisando fotos de viagens antigas, tentando resgatar fragmentos da própria história. Ele abriu, leu, silenciou. O mundo pareceu congelar. Por um momento, ele não conseguia respirar. O ultrassom, o laudo, o nome dele, tudo ali, tão real quanto inesperado. Ele não chorou, mas algo dentro dele se partiu, porque mesmo depois de tudo, uma parte dele ainda queria ter sido pai. E essa parte havia sido levada embora por alguém que agora estava fora da sua casa, mas não fora da sua história. Dara observou, tocou sua mão e, em silêncio, o abraçou. Sabia que aquele luto era solitário, que nenhum consolo apagaria o que foi tirado. E mesmo sabendo que Diana usava aquilo como último golpe, ela entendeu. Não se trata apenas de vingar o passado, mas de aceitar que algumas feridas ficam para sempre. Diana, do lado de fora, assistia à queda do próprio império, mas sorria, porque mesmo fora da mansão, ainda queimava na alma dele. O envelope continuava sobre a escrivaninha, mesmo dias depois, intocado, aberto, mas não resolvido. Dante passava por ele como quem atravessa um cemitério pessoal, em silêncio, com respeito, com dor. A imagem do ultrassom havia sido ampliada em sua mente como uma tatuagem invisível no peito. Seu filho, sua filha, aquilo que poderia ter sido o elo entre o passado e o futuro, mas que agora era apenas ausência.
Uma ausência que sangrava lentamente, sem barulho, sem plateia. Uma ausência que nem Dara conseguia curar. Ela tentava, com o carinho de quem ama em silêncio, com o toque leve de quem entende que algumas dores não se resolvem com palavras. Dara não cobrava, não pressionava, não opinava. Apenas estava, presente, inteira, mesmo diante do homem que ainda se reconstruía, porque ela sabia que Dante, por mais forte que fosse por fora, ainda era um campo de ruínas por dentro. Ele, por outro lado, lutava contra um sentimento mais traiçoeiro que a saudade: a culpa. Culpa por ter acreditado em Diana por tanto tempo. Culpa por ter permitido que Dara fosse apagada. Culpa por não ter lutado antes. E agora, culpa por talvez amar de novo, quando tudo ainda doía. Como se seguir em frente fosse uma forma de traição ao que foi perdido. Como se sorrir fosse um crime diante do que nunca nasceu. E foi Dara quem rompeu o silêncio. Uma noite, no quarto de hóspedes que agora ocupava, por escolha, por respeito ao tempo dele, ela o chamou para conversar. Sentaram-se no chão, como dois adolescentes tentando entender o que sentem, mesmo sendo adultos com marcas demais. E ela disse, com a voz trêmula mas firme: Dante, eu te amo, mesmo quando você não sabia quem era, mesmo quando o mundo inteiro te mentia. Eu fiquei, não porque esperava que você me lembrasse, mas porque sabia que você merecia ser amado de verdade. Mas agora, você precisa decidir se ainda acredita no amor, porque se não acredita, eu vou embora. Não por raiva, mas por proteção. Ele não respondeu de imediato, apenas a olhou, e naquele olhar havia um abismo. Mas também havia verdade. Pela primeira vez em muito tempo, ele chorou. Não pela dor, não pela traição, mas porque ali, diante de Dara, ele se sentia visto, aceito, vivo. Ajoelhou-se, pegou a mão dela e disse: eu não sei se mereço esse amor. Eu não sei se posso consertar tudo. Quando estou com você, o mundo faz sentido. E eu não quero mais viver num mundo sem sentido. Dara chorou, não de dor, mas de alívio, porque o homem que ela amava ainda estava ali, ferido, mas real, confuso, mas verdadeiro. E o beijo que veio depois não foi eufórico, foi calmo, lento, cheio de pausas. Um beijo de quem entende que o amor não precisa ser perfeito, apenas precisa ser sincero. Nos dias que se seguiram, Dante começou a reorganizar sua vida. Retomou a empresa, agora com novos sócios. Recontratou funcionários antigos. Reabriu a ala de projetos sociais que havia fechado. E passou a apoiar financeiramente uma fundação em memória de crianças que morreram antes de nascer. Um gesto silencioso, mas que dizia muito. Ele ainda pensava no bebê. Às vezes acordava com o nome Davi na cabeça, sem saber se era intuição ou imaginação. Mas agora, essas memórias tristes vinham acompanhadas por mãos entrelaçadas, por olhares que acolhiam, por planos que não tinham pressa. E Dara estava sempre ali, nunca para substituí-lo, mas para caminhar ao lado. O perdão que ele não sabia se merecia foi dado, não como prêmio, mas como ponto de partida, porque o amor verdadeiro não exige perfeição, exige coragem. E agora, finalmente, Dante tinha coragem de amar, de novo, por inteiro. O tempo passou, não rápido, não como fuga, mas como cura. Uma semana de cada vez, um gesto, um silêncio respeitado, um olhar retribuído com mais calma. Dante ainda carregava a culpa nos ombros largos, o luto nos olhos de aço, e as cicatrizes que nem o corpo escultural conseguia esconder. Mas agora, essas marcas não o paralisavam. Elas contavam uma história. E pela primeira vez, ele estava pronto para escrever o capítulo seguinte. Na manhã do recomeço, ele acordou antes do sol. Levantou devagar. Saiu do quarto em silêncio, deixando Dara dormir mais alguns minutos. Na cozinha, o cheiro de café começou a se espalhar, misturando-se com o som leve de uma música instrumental que tocava no fundo, uma melodia composta por ele mesmo, numa noite em que a memória falhou, mas o sentimento acertou em cheio. Dante olhou ao redor. A casa não era mais a mesma, não por causa dos móveis, das cores ou da decoração, mas porque agora ela estava viva, real. Não havia encenação, não havia mentira.
Apenas uma história recomeçando do zero, construída por dois sobreviventes, um que esqueceu, outra que esperou. Quando Dara desceu, os olhos ainda inchados de sono, encontrou Dante à mesa, com um sorriso discreto e uma caixinha preta sobre a toalha branca. Ela parou, sem entender, e antes que dissesse qualquer coisa, ele se levantou, caminhou até ela, segurou sua mão com firmeza e disse: "Eu não sei se lembro exatamente como era te amar, mas eu sei o que estou sentindo agora. E é tão forte, tão certo, tão meu, que eu não preciso lembrar. Só preciso viver isso com você. Não é um pedido de casamento. É um pedido de permanência. Fica comigo, todos os dias, até que o amor que a gente constrói juntos seja mais forte do que qualquer memória que um dia me faltou." Dara chorou, mas era outro tipo de choro. Não o de quem perdeu, mas o de quem finalmente pode respirar. Ela não disse sim com palavras. Disse com um abraço, com o beijo demorado, calmo, cheio de presença. Com o café que tomaram em silêncio, sorrindo entre goles. Com os planos pequenos que começaram a fazer depois daquele momento. Uma viagem curta, um fim de semana sem celular, um jantar com amigos antigos. Naquela mesma tarde, caminharam juntos até o jardim dos fundos da casa. Lá, Dante havia plantado uma árvore dias antes, uma cerejeira japonesa. Ao pé dela, colocou uma pequena placa: "Aos que esperam e aos que voltam. Amor é isso, quando um fica e o outro escolhe voltar." Dara tirou uma foto, mas não postou em lugar nenhum. Guardou para si, porque aquele amor não precisava mais ser provado, apenas vivido. O recomeço deles não teve fogos, alianças ou promessas de eternidade, mas teve o que mais importa: presença, verdade e paz. Depois de tudo, eles aprenderam a amar não apesar do passado, mas com ele, como quem entende que o que foi perdido não precisa ser esquecido, apenas transformado.